Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Então, esse filme é um dos meus filmes favoritos, é meu top 10, talvez o meu filme favorito de todos os tempos. Ele não é bem um filme, não é algo que a gente vê, principalmente a primeira vez, com prazer. Ele não é entretenimento, ele não é um filme que... É um filme que demora para a pessoa... É um objeto de arte que a maioria das pessoas demoram para apreciar. É um gosto adquirido, né? Talvez algumas pessoas nunca apreciem. Talvez requeira um pouco de шамата. Если бы только знали, как я устал. Одному Богу известно. А еще называют себя интеллигентами, эти писатели, ученые. Успокойся. Они же не верят ни во что. У них же орган этот, которым верят, атрофировался. Uspokój За ненадобностью. Eu lembro que quando criança eu gostava muito de ficção científica e eu ouvi falar que tinha essa resposta russa ao 2001, que era o Solaris, e que o melhor filme do Tarkovsky era esse Stalker, né? Esse filme Stalker. E eu fui super feliz na locadora, né? Porque tinha essa coisa de VHS, locadora. Eu tinha uma TV de 14 polegadas no meu quarto. E isso deve ter sido 1990, 89, eu devia ter 13, 14 anos. E aí eu fui assistir o Stalker, né? Nossa, que filme chato. E não fazia sentido nenhum naquela tela de 14 polegadas com aquela VHS horrível, né? Era 2 fitas, era um filme de 3 horas, uma coisa assim. E... para quê? Que é isso? Esses russos estão tudo louco, né? E eu demorei alguns anos para apreciar o filme. Depois acho que no final dos anos 90 eu revi de alguma forma melhor, assim, e eu comecei a gostar mais do filme. E, não sei, acho que lá pro 2003 ou 2004, o Dzongsa Rinpoche falou em Yale, num vídeo que tem no YouTube que chama Projecting the Dharma. E nesse vídeo ele fala que Stalker é um dos filmes favoritos dele e que é a melhor representação, a melhor forma de entender o que é o conceito de Mahasiddha, né, que é um conceito... no Hinayana a gente tem o conceito do Arhat, no Mahayana a gente tem o conceito do Bodhisattva e no Vajrayana o status de realização. Algumas vezes daí você vai falar no Dzogchen o Vidyadhara, mas no Mahamudra vai falar o mestre do Mahamudra, mas é o Mahasiddha. O Mahasiddha tem todos esses aspectos assim. У меня и так уж все отняли там, за колючей проволокой. Все мое здесь, понимаете? Здесь, в зоне. Счастье мое, свобода моя, достоинство, все здесь. Bom, primeiro a gente tem que dizer que isso parece ficção científica, mas o coitado do Tarkovsky, ele não queria saber de ficção científica, ele foi colocado nessa história, por quê? Porque o governo soviético, que estava numa guerra, além da guerra do espaço, de querer quem ia conquistar a Guerra Fria do espaço, de querer quem vai conquistar a Lua e o espaço antes, eles estavam numa guerra do entretenimento. Então saiu 2001, eles, nós vamos fazer um filme que nem 2001, que vai ser o Solaris. O Solaris é um filme excelente, ele é mais ficção científica, tem nave espacial, uma coisa meio assim. Agora o Stalker era para ser ficção científica também, para continuar nessa coisa assim meio... Talvez para combater, é porque é de 79, né? Talvez era a resposta soviética à Guerra nas Estrelas, né? Mas não faz sentido nenhum. Porque o Tarkovsky não queria saber de ficção científica, achava que era uma coisa decadente, uma forma de arte horrível, e ele queria falar de pessoas, queria falar de problemas espirituais, de problemas profundos, assim, não queria falar de alienígena. Claro, né, cá entre nós, dá para falar de coisas profundas com ficção científica, sempre deu, mas o Tarkovsky também, daí ele teve esse pequeno... teve problemas graves nessa produção, né, eles não tinham dinheiro para nada, basicamente. Tinha uma cena lá que tem arame farpado, ele indica no livro que ele escreve sobre cinema que
foi meio roubado o arame farpado que eles usaram, porque eles não tinham dinheiro para comprar nada, o governo não dava a verba para eles fazerem o negócio. Então, de algum jeito eles deslocaram não sei o que da onde, eles devem ter usado na produção e devolveram, né? Então, era uma coisa assim meio jeitinho russo, assim, né, que eles fizeram. E daí ele filmou todo o filme num filme novo que tinha da Kodak, que foi o filme que foi feito Blade Runner, que foi feito Alien, que é um filme excelente, né, um filme novo, uma qualidade de cor diferente. Só que não tinha nenhum lugar na União Soviética para revelar, que soubesse revelar esse filme na época. E eles foram revelar e estragaram toda a primeira filmagem do Stalker. Daí, o que ele ia fazer? Ele tinha que entregar um filme de qualquer jeito, né? Senão eu não sei o que ia acontecer com ele. Então ele filmou de novo de qualquer jeito, assim. E essa versão que a gente tem é essa segunda versão. A primeira versão se perdeu também num fogo, em algum problema que aconteceu, eles não têm a primeira versão. Bom, basicamente a história na qual se originou o Stalker é o piquenique do Boris Strugatsky e de um outro autor russo lá, um conto de ficção científica, que alienígenas teriam deixado artefatos em algum lugar, teriam descido, daí tinham feito meio que um piquenique, teriam feito um convescote ali quando desceram e foram embora, mas deixaram os lixos deles ali, né? Só que os lixos alienígenas eram extremamente fantásticos e poderosos, tecnologia muito avançada, e as pessoas estavam meio que sempre tentando descobrir o que os alienígenas tinham deixado naquela área que era fechada pelo governo, que era a tal da zona. Então essa é a história original na qual supostamente o Tarkovsky baseou o Stalker. Só que o Tarkovsky ele pegou essa ideia da zona, né, e ele transformou isso num conceito sobre... Algumas pessoas dizem que é político, que é como a ideia de escapar da União Soviética, que ele fez alguns anos depois. Algumas pessoas dizem que tem a ver com as zonas de exclusão causadas por lixo nuclear que já tinha desde a década de 50 na União Soviética, né? Teve alguns acidentes graves antes de Chernobyl. Teve um que... Não era nem acidente, eles simplesmente largavam no rio. Era de propósito, eles largavam substância radioativa no rio assim para deixar depois a população, a gente ia estudar depois a população, né, para ver o que aconteceu. E então já tinha zonas de exclusão no Cazaquistão, de várias regiões da União Soviética. Chelyabinsk é um lugar que teve e de algumas pessoas, porque aparece no fundo uma usina termoelétrica, na verdade, mas ela parece uma termonuclear, porque ela tem o mesmo formato das termonucleares americanas, né? Então, em algumas cenas aparece uma usina termoelétrica e as pessoas, mas olha só, parece uma usina termonuclear. Pode ser que tenha alguma coisa, isso foi 6 ou 7 anos antes de Chernobyl, né? Só para lembrar que eu imprimi esses cartõezinhos, quem quiser receber, me manda o endereço aqui pro meu e-mail. Eu estou mandando para quem me pedir, mas com preferência para aqueles que contribuíram para o canal. Então tem algumas pessoas que contribuíram e não me mandaram o endereço ainda. Por favor, me enviem o endereço. Obrigado. Quando aconteceu Chernobyl, tem até videogame sobre entrar na zona de exclusão de Chernobyl com um Stalker, né? O Stalker é essa pessoa que ajuda você a entrar nessa zona, ou ajuda você a sair do país, ou ajuda você a entrar nessa zona secreta que o governo fechou, que é onde tem esses objetos alienígenas, mas o filme nem fala de objetos alienígenas. O filme fala que tem esse lugar, que a gente não sabe o que é, mas que é fechado, e que tem esse cara que te leva lá, e daí tem um artista, um cientista, aí eles contratam, eles pagam esse Stalker, e o Stalker é uma pessoa que tem uma vida conturbada, porque ele é um lugar supostamente perigoso também. Só que é incrível porque não tem... É tudo... parece um conto da carochinha. Assim, tu chega lá, já, um monte de mato. Боже мой, что за люди? Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься. Ты же видела их, у них глаза пустые. E daí o cara joga umas pedrinhas dizendo que se você não se cuidar, você vai ser... tem o meat grinder, tem o moedor de carne que vai destruir o cara no meio e os caras ficam olhando, mas não tem nada, né? É só na verdade é uma usina química
Eles usaram algumas locações, mas é tudo meio parecido. É uma usina de eletricidade e uma usina química abandonada, assim. E cá entre nós, ele conseguiu contaminar a si próprio com esse rejeito químico, o Tarkovsky, e boa parte da equipe dele também. E eles morreram tudo jovem porque eles se expuseram a essas substâncias nessa... Não era radioativo, mas era um problema químico que tinha nesse lugar onde eles filmaram, né? Então a pessoa tá vendo, também tá vendo eles passando... А вы зачем поспешаете? Хотите одарить человечество перлами своего покупного вдохновения? No meio dessa coisa desolada e tecnologia antiga abandonada, que é uma coisa que parece um pouco também hoje a zona de exclusão de Chernobyl, é esquisito. É um lugar abandonado. Nos Marracidas se usaria essa coisa de Chernobyl Ground, né? É um lugar que não existe assim no tempo e no espaço normal, assim. Só que é só umas coisa velha e e uma grama. Só que ele filma isso de uma forma, com uma beleza também. É impressionante, assim. Um pouco, a zona é também essa ideia cinematográfica, de você vai entrar na sala. Tudo que eles querem é entrar numa sala lá que realiza o seu desejo mais íntimo. Então, o problema é que não se sabe qual é que é o seu desejo, que você não fala nem para si mesmo, né? Então eles estão indo para esse lugar, assim, que é um lugar que o que a pessoa realmente quer, ela vai encontrar nesse... Mas o que ela realmente quer. E daí eles começam a sofrer com isso. Eles estão indo para lá, eles estão, mas o que eu realmente quero, que eu vou encontrar nesse lugar? E tem uma reflexão sobre a arte, sobre o cinema, né? Porque a sala também é um lugar, a zona também é o lugar que o filme nos coloca, né? E, como a gente está vendo, então, a ação do próprio Tarkovsky fazendo esse filme no meio dessa dificuldade toda, no meio dessa contaminação toda, é uma ação de Marracida também, assim. Então o próprio Tarkovsky exemplifica o Stalker nos levando nessa viagem, e ele sofre com isso também. A vida dele não é livre de impacto por causa disso, né? Самое страшное, что не нужно это никому. Никому не нужна эта комната. И все мои усилия ни к чему. E ele é conhecedor de uma espécie de maravilha. A gente pode usar a palavra arte aqui no sentido espiritual, né? Uma maravilha com relação a esse reconhecimento direto da natureza das coisas. Ele vai nos levando nessa direção em detrimento de qualquer coisa na vida dele, assim. A mulher dele já tá, né, mas meu marido faz isso e eu não sei o que eu faço da minha vida porque é uma coisa perigosa, é uma coisa, né, o governo e sabe-se lá o que acontece lá, que as pessoas morrem e é meio louco, né, não sei, mas ele tem que fazer isso porque ele tem que fazer isso, né? Então, o discurso da mulher é muito impressionante, assim, o discurso da esposa do Stalker. Не пойду я туда больше ни с кем. Ну, хочешь, я пойду с тобой? Туда. Хочешь? Куда? Думаешь, мне не о чем будет попросить? Нет, это нельзя. Почему? Нет, нет. А вдруг у тебя тоже ничего не выйдет? Todos os diálogos, assim, são muito densos, muito russos, assim, e dá para levar para o intelectualismo, mas também tem uma coisa de libertação do intelectualismo no meio do processo. E o Stalker é um cara de fé, né? Ele realmente acredita que levar as pessoas lá na tal da zona beneficia essas pessoas de um jeito final, assim, né? Então é diretamente ligado essa atitude do Bodhisattva à atitude do Mahasiddha. Mahasiddha, porque ele faz uma coisa extraordinária, né? Como se fosse mágica, assim, né? И никто не верит. Не только эти двое. Никто. Кого же мне водить туда? Tem um livro do Geoff Dyer sobre a zona, né? Chama A Zona, sobre o Stalker. O filme tem umas 3 horas de duração. Eu recomendo vocês tirarem uns 2 dias, tirar umas férias, um fim de semana inteiro para assistir. Não precisa assistir de uma sentada, mas se for assistir numa sentada, também precisa de um tempo para parar e pensar e levar a sério, né? Quem não assistiu ainda. Eu já escrevi 2 textos, escrevi um texto em inglês, escrevi um texto em português sobre
sobre o meu amor pelo Stalker, e eu fiquei muito orgulhoso. Foi uma das coisas que eu mais tive orgulho até hoje, foi quando o Rinpoche falou que gostava desse filme, assim, nossa, é isso mesmo. Eu tava certo desde o início. Quer dizer, desde o início não, porque quando eu vi, quando eu era criança, eu achei muito difícil. Insuportável, para dizer a verdade. Ведь ты же собирался работать. Тебе же обещали нормальную человеческую работу. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumbana Neoma Lundi Kwene Tirezin Atensin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jurtu Piamania Jogi Sasundatu Tem Jurti Chime Kwene Pema Sambao Sasorajin Jeseno Pai Garjuan Shujuku Pegu Kuse Destintes Indarshinju Jigmetu Jutru Panange Wachatungo Drupa Teno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Peme Jesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Penenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Senten Jurti Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado o Wajin Bajar Barche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não se ngebe chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja alien sa som cha papel do jusho sung não guarda midral do sungele show